Cara, primeira coisa, você já falou, não tente mensurar tudo. Tipo, não tente. Simplesmente não entre nessa pilha de, já que não tem nada, eu vou fazer um grande mapeamento aqui de todos os fluxos, todas as jornadas, todos os Aquele miro que ninguém eventos, vai abrir, né? aquele miro que ninguém vai. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e eu tô sem ideia de novo. Eu sou a Ix e hoje eu também tô sem frase. Vou te acompanhar, vou aproveitar a deixa e vamos partir aí pro tema do programa de hoje. E no programa de hoje vai parecer jabá, mas é uma coisa que vira e mexe, ou os ouvintes pedem pra gente falar aqui, que é métricas de produto. Ou, como a gente preferiu, métricas para que te quero. É aquela coisa, né? Tem cara de jabá, cheira como jabá, fala como jabá, mas não é só jabá. É um assunto importante aí que realmente a gente ia fazer um programa eventualmente uma hora ou outra sobre isso. Era impossível não fazer. Mas, já que a gente tá falando de jabá, tem jabá aí essa semana? De Então, aí verdade? agora se a gente vai falar do True jabá? jabá, o jabá real aqui. Então, assim, você sabe que a assinatura da Arena custa menos de R$ 100 por mês para você assistir tudo que é conteúdo que a gente vê no ano. E ainda, quem é ouvinte da Arena paga menos ainda, tem R$ 150 de desconto. Então, assim, a agenda tá cheia. Esse final de semana agora tem o primeiro curso presencial, plataforma para PMs, está esgotado. Abriu outras vagas, pum, esgotou de novo. Tem métricas de produto semana que vem, eu e a Ix e eu. AI mais no code para PMs, Cauê e eu e o Cauê em abril. E aí em maio tem plataforma para PMs de novo, vai ser online. E a 10ª edição do curso de Pensamento Crítico e Analítico, aí esse vai ser presencial, Duduzeira e eu, curso mais bem avaliado da Arena em 2024. E tema do podcast mais E ouvido tema do do Papo na podcast Arena mais também. ouvido. É, exatamente. Ó, e vou adicionar que tem uma coisa que você não só fala aí que a galera tem acesso a todos os conteúdos e tal, mas tem outros benefícios, tipo o encontro dos assinantes que eu participei num dia desses aí, que é bem legal também. Exato. Todo mês os assinantes escolhem qual o tema que a gente vai discutir e aí a gente bate um papo ou traz alguém. Esse mês eu trouxe a Iqueiras, mês passado, quer dizer. Nem No, lembro mais quando foi. tá vendo? É tanta coisa. E agora o tema de março, inclusive o encontro de assinantes de março, vai ser no dia 26 e o tema, sabe qual vai ser, Iqueira? Qual? Não sei mesmo. Planejamento de quarter, Porra, olha! How convenient! né? Se você Pois quiser me é. chamar pra falar desse também, eu tô na ponta dos Mas eu tô cascos pensando aqui. montar uma mesa de debates nesse, porque tem muitas pessoas para falar sobre isso. Cara, esse é um assunto que pode gerar confrontos não, debates acalorados. Tá aí, ó. Não tem mais. Não preciso fazer mais jabá. Mais do que isso, assim, é só assinar, você paga menos de R$ 100 por mês, é menos de um deliveryzinho ali, ó, por semana. Você fica fitness e fica inteligente aí, tá vendo? Deixa. Melhor É combinação. isso, é isso. Bora, Muito, muito bom. Bora lá pra pauta então? bora lá. Esse é um assunto que a gente pensou que daria um ótimo episódio. E cá estamos nós. Mas por incrível que pareça, esse assunto gera tensão sobre muitas pessoas de produto. Então, a gente resolveu falar aqui para você aprender um pouquinho mais, e dois, para te deixar com vontade de fazer o curso de métricas que vai rolar no dia 29/3, né? Daqui 2 semanas. Se você quiser assistir ao vivo, mas se não, vai estar o ano inteiro lá, ó, para você assistir a gravação, tirar as dúvidas depois com a gente nos grupos e etc. Mas vai lá, aproveita o desconto, porque a gente não sabe se vai ter desconto o ano inteiro aí pra Pois é, fazer. exato. Então Isso aproveita enquanto aí, tem. exato. Mas vamos lá, Ix. Quando o assunto é métrica de produto, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Cara, primeira coisa. São duas, na verdade. Vou roubar. Uma é que é um artefato, uma coisa que a gente usa pra
entender como tá o nosso produto, a gente vai falar mais sobre isso na frente. Além disso, e talvez o mais importante, é um instrumento para ajudar a tomar decisões, no fim. A frase que eu gosto de resumir quando o assunto é métricas é a célebre frase que é atribuída ao Lord Kelvin, lá, sei lá, Lord alguma coisa, que é: não se pode gerenciar o que não se pode medir. Essa não foi o Steve Jobs, não, né? Que isso Não foi o Steve Jobs. Poderia ser. Mas enfim, eu perguntei pro Perplexity também lá. Essa frase aí, ó, me dá mais contexto dela. E aí ele falou, ó, que a frase completa mesmo é: quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe algo sobre isso. Mas, quando não pode medi-lo, seu conhecimento é insatisfatório e rudimentar. Lord Kelvin era diretão, né? Não sei se eu concordo, mas beleza. Então, fale sobre. Não, pô. Cara, se falar que o seu conhecimento é insatisfatório se é algo que você não pode medir, eu não acho que é acurado, porque acho que é uma coisa que a gente fala até com frequência aqui sobre a importância do quali nas coisas, né? Nem Sim. só de quant vive o homem e vivem os produtos. Tem muita Justo, coisa justo, que às justo. vezes você não tem o dado quali, mas você vai ter um quant ali que vai te apoiar. Justo. E vamos trazer alguns conceitos, porque pode parecer óbvio, mas é aquele negócio, né? As obviedades não óbvias. É legal isso, você falar que é óbvio, porque, cara, montando até o material do curso, se você pensar, não é tão óbvio assim, porque a gente usa várias dessas palavras e conceitos de forma intercambiável, como se elas fossem a mesma coisa, quando na verdade elas formam uma teia ali de coisas que compõem esse universo de métricas de produto, né? E eu acho que para começar, em aquela famigerada que a gente sempre fala em produtos, que são os eventos, né? São a mensuração em si, que é, cara, algo foi feito aqui. Uma ação aconteceu. Alguém viu uma página, alguém deu um clique num botão, alguém voltou, alguém tomou um erro. Então talvez a unidade base de tudo que vai compor todo o resto ali das coisas, né? Nossa, que profundo. Para mim, eu ia resumir isso falando aquilo que você clica e interage. Tudo que você interage, seja você ou o sistema, porque né, uma resposta de uma Exato. API, por exemplo, pode ser um evento também. Então eu ia resumir mais isso. Tudo que você ou o sistema interage é um evento. É isso, que é a base, né? Conceitualmente algo aconteceu. É Registre isso. que algo aconteceu aqui. E aí isso dá forma na segunda coisa, né? Mas vezes você poderia dizer isso também, que o evento, ele é, como se fosse fazendo uma analogia, ele é o fofoqueiro do bairro, né? Porque ele conta Por tudo que tá quê? acontecendo. Então, tem bairro que não tem fofoqueiro, né? Que não tem evento nenhum, uma piada. Pô, não conheço nenhum não, viu? Não, é tipo produto que não tem evento, né? Um bairro sem fofoqueiro. Mas aí continua a fofoca, né? Que aí todo mundo acha que conta o que acha que tá acontecendo ali, né? Justo, justo. E já que a gente falou de evento, depois de evento, a gente tem o quê? É uma métrica. O que é uma métrica? Métrica pode ser um usuário ativo, quanto tempo demorou alguma coisa, o que mais? Eu acho que conceitualmente, né? Métrica é algo que tem um nome ali, porque a gente veio falando, o evento é tudo que acontece, né? A métrica é quando você pega um evento e você meio que nomeia ele, quando aquele clique num botão vira compras realizadas, sabe? Alguma coisa do tipo. Ou quando aquele acesso a uma página vira usuário ativo, ou usou uma funcionalidade, vira usuário ativo. É meio quando você dá nome aos bois ali. É um pouco mais quase um junto de métricas, ou um cálculo, alguma coisa ali. Muitas vezes vai ser um ratio, né? Uma proporção de alguma coisa. Normalmente vai ser alguma coisa calculada ali. E aí tem aquela coisa que a gente não vai falar de OKR aqui não, pelo amor de Deus. Como não? Sacanagem. Mas tem o tal dos KPI. E aí? A gente leu até um texto do John Cutler, né? Que ele tem uma frase boa que todo KPI é uma métrica, mas nem toda métrica é um KPI, né? Então, ou KPI, né? Pra gente falar aqui em português.
Cara, pra mim o resumo do que é um KPI é uma métrica que você se importa, no fim. É uma que você vai acompanhar ali, vai estar entendendo o que está acontecendo com ela. Se ela tiver variações para cima ou para baixo do que você espera, você vai querer entender mais a fundo o porquê, vai eventualmente dropar as coisas que está fazendo para atuar nela, mesmo que ela não seja uma meta naquele momento, né? Que aí eu acho que é um bom gancho, inclusive, para falar sobre metas. E quando a gente tá se importando, né? Você falou de se importar, a meta também é uma coisa que normalmente a gente se importa, né? Que é aumentar, né? A gente quer aumentar aquela métrica, Ou literalmente, diminuir. né? Ou diminuir, né? Então, conversão, diminuir o custo operacional, tem várias coisas relacionadas a isso, né? Total. E pra mim, a diferença ali entre o que a gente chama de KPI e a gente chama de meta, no fim, às vezes o KPI você se importa para acompanhar. A meta, e isso vale para OKRs também, que a gente falou que não ia falar, mas acho que encaixa aqui. No fim, é um KPI que você não quer só acompanhar, você quer fazer ele mudar, Você seja quer para cima ou mexer, para né? baixo. Você Exato. quer mexer. É curioso, né, como a gente usa vários termos parecidos para coisas que são próximas ali, mas no fim eles são uma grande composição E desse tem um universo. ponto interessante aí do que você falou, porque às vezes, quando você está definindo lá as metas, as coisas para o próximo quarto, não significa que tem algumas coisas que você vai, nossa, já que isso não está aqui na meta, eu não vou olhar mais. Não, tem coisas que faz parte do dia a dia do produto ali, que você vai precisar acompanhar, pelo menos para conseguir agir rápido caso aconteça alguma coisa, né? Cara, Não é total. simplesmente, já que não vai mexer, não vou mais olhar nisso. Lógico que tipo, a gente pode entrar em várias nuances nisso aqui, mas é isso, normalmente você tem as métricas lá que estão dentro da sua meta para mexer elas, mas você tem as outras que faz parte do seu bom dia métricas ali, para você acompanhar e saber como que elas estão, independente se você está atuando ou não para mexer elas. Cara, total. Lá na Pier, que a gente tinha uma cultura forte de OKR, muito dos OKRs a gente definia também os KPIs assim, e a nossa definição de KPI lá é uma métrica que a gente acompanha, a gente não vai estar fazendo nenhum trabalho para mexer nela, mas se ela variar a partir de um certo ponto, a gente vai minimamente discutir se a gente deveria despriorizar algum OKR para atuar nesse KPI que mexeu de uma forma que a gente não gostaria que ele mexesse. Então, é isso, é parte do acompanhamento. E esse conjunto de KPIs, eles não precisam mesmo eternamente, né? Eles também evoluem com a Exato. maturidade, com os estágios do produto ali. Então, a gente sempre fazia esse exercício de, beleza, quais são os KPIs que são importantes nesse trimestre, sabe? E que mais de letrinhas aí? Cara, acho que tem várias coisas ali, né? Cohort, lead indicator, lag indicator, output, input, metric, análise de segmentação. Mas, para esse programa não ficar muito longo e também não entregar todo o ouro, a gente vai falar mais disso no curso, né? Então, quer saber mais, quer aprofundar mais todas essas coisas e muitas outras, dia 29 lá com a gente. E o jabá contextualizado. Com um spoiler, olha só, isso sim que é bom. Acho que uma outra coisa, vira e mexe nas consultorias que eu dou, vou lá. Por que que é importante mensurar isso aqui? Pô, primeiro que eu acho muito curioso que em pleno ano de 2025 do nosso Senhor ainda tem essa discussão, né, do porquê que é importante. Não se esqueça que tem discussão rolando de PO versus PM até hoje, É cara. verdade. Então, assim, por isso que eu falo das obviedades não óbvias, né? O que é óbvio nem sempre é tão óbvio assim. Não, é verdade. Mas a gente falou do encontro dos assinantes mais cedo, né? E eu usei essa analogia lá, que foi que construir produto sem métrica é tipo dirigir um carro de Fórmula 1 de olhos fechados. Pode até dar para você fazer, mas vai ser muito mais difícil e exige muito mais experiência. Então, cara, uma pessoa de produto que tem muitos e muitos anos trabalhando no mesmo domínio, ela vai ter um gut feeling e um senso de produto ali que muito provavelmente vai guiar ela a tomar boas decisões, mesmo num cenário sem métricas ou com poucas métricas ali. Mas isso é uma exceção, sabe? Não é a regra do nosso dia a dia. E para mim, a importância delas passa por
cara, você entender o que aconteceu, o que tá acontecendo e o que vai acontecer no futuro. Que é como que você modela o futuro, como que você pega o que você aprendeu, o que tá rolando agora e modela isso pro futuro, né? Que pra mim conecta com aquela velha coisa de é melhor ter algum plano do que plano nenhum. Eu acho que as métricas são as coisas que vão te ajudar a montar esse algum plano para te levar para frente, sabe? Pro futuro, mesmo que isso vá mudar, que vai ser diferente lá na frente. Para mim ajuda a entender o que está acontecendo, ajuda a tomar ações, né? Te dá insumos para tomar de ações e definitivamente te ajuda a reduzir incerteza. Eu acho que tem um negócio bem importante nisso que eu queria grifar, esse reduzir incertezas. Porque eu acho que um grande problema do produto é a gente querer tomar decisões com zero incerteza, com 100% de certeza das coisas. Eu sempre falo com os meus times, quando a galera tá indo lá na vírgula ou querendo tipo, olhar mais 512 cenários, eu falo, galera, a única certeza que a gente tem é que a gente não vai ter dado suficiente e a gente pode se aprofundar, sempre vai querer se aprofundar mais um pouco, né? Então, e aquela você história tem que que a ter gente falou... seu ratio ali tipo, seu range de até onde que vai e como comunicar isso. Às vezes é isso, você não tem o tanto de informação que você gostaria e que tem coisas que vão estar incertas ainda, mas você tem aquele range ali de informação e vamos tomar em cima daquilo. Então cara, com esse tanto de informação que a gente tem, não é o suficiente pra gente, a gente não tá seguro e a gente não quer ir nesse jeito, vamos aqui colocar mais evento, vamos aqui fazer mais sei lá o que, vamos aqui fazer uma pesquisa com os usuários, sei lá, que para dar mais insumo. Você falou justamente essa mesma coisa no programa de pensamento crítico e analítico. Você dá até um exemplo de um case da Loft, que é isso, você pode usar uma conta de padeiro e tal para fazer as coisas, desde que todo mundo esteja alinhado na conta de padeiro, né? Sim. Eu acho que aqui é isso. Se você tentar ter certeza das coisas, o resultado direto disso é que provavelmente você vai ficar mais lento na tomada de decisão e possivelmente mais lento no desenvolvimento do seu produto. E é isso que você falou de, as pessoas estarem alinhadas. Acho que é muito também sobre o tamanho do risco, né? Quanto mais alto o risco da decisão que você está tomando, é o mais difícil de voltar atrás, mais você vai querer ter certeza. E essas são as coisas que às vezes vai valer você investir tempo nisso. Agora, a grande maioria das coisas que a gente faz no dia a dia, elas funcionam com uma conta de padeiro ali. Já dizia a Alice, né? Já dizia a Alice. Ou com uma, tipo, às vezes você não tem o melhor número, mas você tem o ápice daquele número, que é algo que a gente vai falar no curso também, que é o suficiente para você seguir ali e tá tudo bem. No curso de pensamento crítico e analítico, a gente também falou que não é, apesar de ser uma habilidade que deveria estar ali no cinto básico, ela não é uma habilidade default para PMs, assim. E aí a gente acaba tendo alguns extremos, que ou é a galera que não mensura nada, ou vamos botar na próxima sprint e a próxima sprint nunca chega, né? Ou quem fala assim, não pode subir isso porque eu tenho que mensurar cada respiro do usuário aqui. Para tangibilizar mais isso, esse cenário que é raro, mas que acontece sempre, né? Com uma grande frequência. Beleza, por onde começar? Chegou na empresa, tem nada mensurado, tem métrica de nada. E aí? O que você faz? Eu só queria dar um double click no negócio que você falou antes, né, de não ser uma habilidade tão padrão, assim, das pessoas, porque eu acho bem real isso, assim. Eu acho que uma coisa, não sei se todo mundo sabe, né, mas eu venho de dados. Trabalhei com BI e com análise de dados antes de migrar para produto, né. Eu acho que Antes de eu trazer o AX pro lado produto da força. E isso sempre foi algo assim que me destacou, eu acho, das outras pessoas, porque eu trabalhava com isso antes, né? Então tava mais na veia. Então eu só queria dar esse double click pra, cara, tudo bem se você não tem isso na sua veia. Tipo, não é o natural, não é o comum. E aí tem que correr atrás mesmo e é isso. E você falando, eu lembrei também de quando que eu comecei a desenvolver essa habilidade. Não é todo mundo que sabe, eu fui engenheiro de custo nessa indústria. E aí eu tinha que mensurar literalmente quanto tempo, fazer cronoanálise de quanto tempo que a pessoa demorava em cada instrumento na produção. Então isso foi uma parada que me ativou muito essa parte de passar a enxergar tudo, coincidentemente, passar a enxergar tudo como new posteriormente, né? E como que isso se conecta em produto. Boa.
Mas vamos lá pro nosso cenário de cheguei e não tem nada, cheguei é tudo mato. Cara, primeira coisa, você já falou, não tente mensurar tudo. Tipo, não tente. Simplesmente não entre nessa pilha de, já que não tem nada, eu vou fazer um grande mapeamento aqui de todos os fluxos, todas as jornadas, todos os Aquele miro que eventos. ninguém vai abrir, né? Aquele miro que ninguém vai abrir e vou investir aqui tantas sprints na gente mapear isso daqui. Não faz isso, porque não vai acontecer. Vai dar errado, tá Não, ligado? além de não vai acontecer, você vai entregar aquele miro e aquela planilha com trocentos eventos que você quer adicionar. A pessoa deve, ela vai olhar e vai falar assim, tá bom, e vai fazer uma boa vontade que você nem imagina. Cara, se você chegou num lugar que não tem nada, o time nem vai ter esse conhecimento, né, de Ainda implementar tem essa eventos, parte muito também, provavelmente. Vai ter sorte de alguém já ter trabalhado com isso antes e tal. Mas, segunda coisa, né, já que eu não vou metrificar tudo, cara, quais são as métricas principais? E é principais mesmo, né, porque o ser humano tem aquela coisa de, são 3 prioridades máximas aqui, né? Cara, qual que é o stack ranking mesmo, sabe, das métricas? Toda vez que eu escuto, não, essas duas coisas aqui são prioridade, eu falo, putz, já tem alguma coisa errada. Qual que é a prioridade? É isso. Qual que é o stack ranking da coisa? Porque aí você foca nelas, tá ligado? Então, tipo, vou fazer a primeira, depois eu vou fazer a segunda, depois eu vou fazer a terceira, e assim você vai construindo, né? Eu acho que é começar pequeno, que eu acho que conecta com um outro ponto. Não precisa de dashboard. Esquece dashboard. Quero começar a acompanhar algo, não tenho nada. Planilha. Cara, planilhão, ó. Alguém fazendo consulta direto no banco de dados. Cara, o quanto eu já não fiz na minha vida de ler um lugar e copiar o número na mão na planilha. Cara, que hoje em dia, ó, as pessoas vivem numa geração abençoada. Porque você pode, cara, abrir seu navegador, abrir um Copilot do lado e falar: gere uma planilha pra mim disso daqui. Na minha época, como pessoa velha, né? Na minha época não tinha isso. Eu tinha que ficar olhando. Quando bem, tinha um exportar pra CSV, exportar pra planilha ali, sabe? Cara, mas eu vou te falar uma outra coisa com relação a isso. Isso gera o tal do pensamento crítico e analítico, assim. Pra mim, isso gera sensibilidade no dado, Gera tá ligado? sensibilidade. Pô, você falou a melhor descrição possível, assim. Porque você consegue, quando você vai lá, né, tendo que imputar na mão lá na planilha, você minimamente olha o do dia anterior. Aí você já falou, pô, pera aí. Você Tá vê se não diferente. mudou, né? Se você lá anotou uma coisa no dia anterior e hoje tá diferente. Aí você olha, tipo, pra baixo, a próxima métrica, fala, putz, tem alguma ligação nisso aqui. Aí você olha a outra e fala, putz, será que isso causou isso? Ou será que é só tipo, uma correlação aqui mesmo e tal? E, cara, isso vai fazendo seu cérebro mexer muito mais, o seu entendimento ser muito maior, sabe? Por isso, o que eu sempre falo do Bom Dia Métricas, para todo mundo que tá ouvindo, que já trabalhou comigo, vocês sabem o que eu vou dizer aqui? Que faz a pessoa, não quero automatizado. Eu quero que você vá lá e imputa o dado na planilha todos os dias, até você saber de cor o que é o número ok e o número ruim para aquela métrica que você acompanha, sabe? Que é importante para a parte do produto que você cuida, né? Cara, eu tô pra te dizer que eu acho isso uma boa prática, por mais contraproducente que possa parecer, você, num primeiro momento, ter esse trabalho manual, porque eu acho que gera essa sensibilidade, que aí você vai começar a perceber as variações naturais, você vai começar a perceber as variações não naturais. Porra, Ix, eu não posso olhar isso num dashboard todo dia e perceber? Pode, mas o trabalho laboral, já assistiu o Karate Kid? A Tira forma casaco, como o Daniel coloca San casaco, pô. É isso, o trabalho laboral, ele faz o seu cérebro processar aquilo ali melhor e ganhar sensibilidade. E aí, falando em ganhar sensibilidade, a partir daí, você vai começar a querer entender outras métricas. E aí, a partir daí, você vai aprofundando. Então, naturalmente, você fez um set ali de poucas métricas que eram as mais importantes,
você começou a mensurar elas da forma mais simples possível, você começou a entender o que acontece com elas, aí teve alguma especificamente que está variando muito, que você quer entender melhor as alavancas dela. Próximo estágio de mensuração, vamos nisso daqui. Cara, depois de um tempo, você vai ter ali um grande conjunto de coisas mensurado, traqueado. Então, pô, é ruim não ter tudo? É, mas a vida é difícil mesmo. Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Já desiste o Jobs, não se pode ter tudo. É verdade, foi ele. Mas uma coisa que eu gosto de fazer, todo lugar que eu entro, cara, eu quero que você fale um tweet o que é a sua squad responsável e as 3 principais métricas da parte do produto que você cuida. Assim. É um mapeamento simples que eu gosto de fazer. E quando não tem essa estruturação, aí com as outras áreas mesmo, sim, porque aí provavelmente os times que a gente vai precisar estruturar, os times de produto, vai ser para resolver o problema dessas áreas, né? Para mexer e acompanhar essas métricas e etc. Então, essa é uma das coisas. Já falei infinitos episódios, que para mim é olhar tudo como um funil, cara. Isso é uma dádiva, mas também a partir do momento que você migra isso passa a ser o caos também, né? Porque você passa a olhar, até uma loja física pode ser, você consegue colocar o funil ali, né? Mas isso então, como a Gisele, né, comentou aqui, um salve pra Gisele, que chique, palestrou lá no SXSW, cara, uma das poucas brasileiras aí, que ela falou no episódio que ela participou aqui, né, de furacão. Hoje em dia não é só um funil, né, porque não é só step by step, assim, às vezes tem, putz, para aqui, volta depois, etc. Nunca foi, né? Nunca foi. A gente fala funil porque é o mais fácil de se entender. É mais fácil de entender, sabe? Mas, cara, a primeira coisa que eu gosto de fazer além disso é um pouco que você falou, é entender como entra e sai dinheiro na empresa. Porque a partir disso, você vai fazer as conexões. E aí você vai tentar fazer as conexões de tipo, tá bom, que a entrada ou saída de dinheiro tá conectada lá embaixo com as interações que você faz no produto, sabe? Quando a pessoa, igual você falou lá no princípio, quando a pessoa clica, o que clica no finalizar a compra? Do tipo, isso mexe e entra mais dinheiro, mas e se ela clica em finalizar a compra e dá falha na compra? Ou é uma fraude? O que acontece? E aí você começa a fazer todas essas conexões. Não, total. Eu tava rindo aqui enquanto você falava que tem empresa que só sai, né, dinheiro. Que não entra, demora a entrar. Mas é isso. E isso de enxergar tudo como funil, eu me identifico. Acho que funis e sistemas são duas coisas que uma vez você começa a enxergar as coisas dessa forma, você começa a olhar o mundo de novo, assim. eu vou falar, a gente vai ter que fazer um outro episódio falando do livro lá, pensando em sistemas. Thinking Systems. Tem que fazer sobre esse aí. Exatamente. Duas coisas finais, a gente falou isso de pensamento crítico, né? Como que você sabe que uma pessoa manja de métricas e não vai ficar lá só tacando evento em tudo, querendo fazer dashboard para tudo, mas não saber responder se tá dando bom ou não o produto? Eu acho que a resposta está na sua pergunta, que é ver se a pessoa sabe fazer boas perguntas. Porque eu acho que antes de mensurar qualquer coisa, você tem que saber que perguntas você quer responder. Eu acho que é a primeira etapa ali de o que eu quero saber sobre isso, para aí eu dizer como eu fico sabendo sobre isso, sabe? Que aí é onde entram as métricas. Tem um jeito ali também de... Eu tenho... Não sei se eu vou contar essa coisa, mas bom, foda-se, vou falar. Eu tenho uma métrica que eu sempre olho quando eu tô chegando em algum lugar assim, que é o quanto que a pessoa diz não sei da parte do produto que ela cuida, sabe? Isso diz muito se a pessoa sabe mexer ou não em métricas no geral. E não só em métricas, né? Em termos como produto no geral. Mas é isso, se a pessoa, se 90% das coisas que ela fala não sei da parte, ou ela acabou de chegar também, não sabe, mas mesmo assim, aí provavelmente ela não tem muito pensamento crítico e analítico, né? Mas é uma, cara, de novo, é super simples, é sutil, mas é isso, porque mesmo se ela não souber, minimamente ela vai saber, o que ela tá mapeando, ou então que perguntas que ela quer fazer e como que ela vai pensando em mensurar aquilo, ou quais são as metas, os proxies ali para ela chegar naquilo. Eu ia falar isso, que às vezes não tem problema você falar não sei. Aí tem o que vem depois da vírgula, assim. Cara, eu não sei porque,
pô, desde que eu entrei nesse time, a gente tá priorizando outra parada e a gente teve que acompanhar essa métrica, eu tive que aprofundar nela e não olhei pro lado aqui para as outras. Eu não sei porque a gente não tem um mapeamento disso, tem esse outro jeito de saber, mas é mais ou menos. Então, tem várias formas de você responder o não sei, que agora você falou ali um pouco, né, sobre isso. E principalmente quanto maior o produto, vai ser mais difícil você conhecer tudo Não, mesmo, né? total. É por isso que eu tô falando. Como que você sabe a saúde do seu produto? No final das contas, para mim, é a resposta que eu normalmente gosto de ter, da parte do produto que você cuida, ou da unidade de produto que você cuida. Sei lá, mas para mim, acho que essa é uma ótima maneira de você conseguir se debruçar nas coisas, sabe? Saber minimamente, assim, porque a pessoa que entende, ela é um pouco do que você falou e um pouco do que eu falei também. Ela vai saber falar assim, ó, não tem essa métrica exata, mas o tipo, putz, a gente não acompanha essa pro XYZ, cara, o proxy que a gente faz é baseado nisso aqui. Ou, putz, a gente não olha isso aqui e olha aquela outra coisa lá. Ou essa coisa a gente realmente não tá olhando agora, por conta de prioridade, por conta de XYZ. É isso, é ter as respostas, não parar no não sei. É isso, não parar no não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. É isso. E pra fechar, cara, quero começar a treinar essa minha veia de métrica de produto que a gente falou que não é natural, realmente. O que eu faço? Primeira coisa, assina a Arena e se inscreve lá para participar no dia 29/3 do curso, né? Acho que essa é a primeira coisa, métricas de produto da Prótica Arena. Justo. Esse é um bom, excelente primeiro passo. Mas, acho que trazendo aqui outros pontos também, já até faz isso nos cursos da Arena, né? Cara, pega um produto que você gosta, começa a desenhar as principais métricas de alguns fluxos. Hoje em dia, pô, tem o ChatGPT, conversa com ele sobre o que você está desenhando ali. Então, tenta fazer esse fluxo. Lembra os conceitos que a gente falou lá no início, né? Evento, métrica, KPI, meta. Pô, faz um cenáriozinho ali de produto que você gosta. Pô, você abre qualquer aplicativo do seu celular agora, dá para fazer isso. Essa é uma coisa que sempre nos programas de APM e etc, assim, ou para as pessoas que a gente identifica que não tem, nos times que eu trabalhei, que não tinham essa habilidade muito explorada, sempre falava, tá bom, diariamente aqui a gente vai ter X tempo e a gente vai pegar um produto qualquer que você gosta de usar e você vai ser a pessoa de produto dessa parte do aplicativo. Então, do WhatsApp. Então tá, do WhatsApp é de você abrir a enviar uma mensagem no WhatsApp. Quantas partes do fluxo, quantas etapas você passa, quais eventos, que tipo de análise que a pessoa que é a PM pode estar fazendo disso? Lógico que vai ter um monte de achismo aqui, mas é justamente para você começar a explorar e começar a olhar em outros espaços. Exato. E aí eu acho que as minhas próximas duas dicas são formas de você refinar esse achismo, vamos dizer assim. É começar a ganhar senso geral, que é uma coisa que a gente falou no programa de pensamento crítico e analítico, que é ler os relatórios para investidores e os S1s das empresas que são listadas, porque isso te ajuda a entender que métricas são relevantes para cada negócio, né? Ou o que eles querem vender para os investidores de que é relevante ali naquele momento. Mas, pô, você pode fazer isso tanto para empresas que são próximas da indústria que você trabalha ou de uma indústria que você gosta e você quer se movimentar ali para entender. Porque tem ali, cara, tudo que é importante para aquele negócio vai estar ali e você pode começar a fazer o desenho para baixo, né? Que ali vão estar as grandes métricas de negócio e você pode tentar fazer esse caminho até o produto, como essas coisas se conectam, que tem um pouquinho a ver também com esse segundo ponto, né? Que para mim é ler e ouvir conteúdo sobre negócio, que é um pouco do que a gente faz aqui, do que a gente traz pra galera, né? Cara, newsletters tipo Brasil Journal ou Newsfeed, casts tipo Acquired, o Decoder, fazem entrevista, falam ali com pessoas de empresas, né? Discutem os negócios dessas pessoas. Cara, sempre estão falando de métricas de negócio e de produto dessas empresas. E é aquela coisa, toda métrica de produto, de alguma forma, ela vai se conectar com uma métrica de negócio. Então, às vezes, você tá vendo uma notícia ou lendo uma entrevista de um cara de um neobank falando de ROI. E aí, puta, você pode fazer esse desenho para baixo até entender como que as decisões e fluxos do produto impactam nisso, sabe? É isso. E para saber mais, a gente já falou,
dia 29, Já falou, mas não custa repetir. R$150 de desconto, 12 vezes, menos de R$100 por mês. Assim, ó, pronto, é isso. Junta aí essas métricas e é isso. É menos que uma pizza em São Paulo. Tá vendo? Muito menos. Muito bem, produto da semana? Bora lá, eu começo essa semana. Diga aí, qual que foi o seu produto da semana? O meu é o Replit, ou Replit, sei lá, qual que... Basicamente Eu é uma chamo de ferramenta... Replit. É, o Replit, eu também. Mas basicamente é uma ferramenta de text to code, tipo Bolt, Lovable, e outros aí que a gente já falou, que são as ferramentas que estão fomentando o vibe coding, que o AX ama. Mas por que foi meu produto da semana? Porque pra mim essas ferramentas são meio tudo igual. O que eu achei que eles têm uma ótima sacada, que eles fizeram um app. Então eu não preciso ficar anotando as coisas, lembrando na hora que eu for pro meu Mac lá pra pegar, quando eu tiver alguma ideia. Eu já posso ali, ó, direto no celular mesmo, etc. Esse pra mim é o diferencial. Cara, eu acho que essa é a coisa mais legal. E aí, com o esquema lá deles de agents, tipo, você tá demandando uma tarefa pra um dev, né? É meio que esse esquema. Boa. E aproveitando, eu vi que no meu e-mail eu recebi aqui um código de 60% off no Replit do St. Patrick's Day. Então não sei até quando dura, mas dei uma olhada aí nos seus e-mails se você já se cadastrou no Replit no momento. O código é PET25. Então, Aí, ó. não é um código único, então dá pra falar aí. Pô, E o seu? o meu produto da semana, Nem colocou na pauta, olha só. eu tava vendo aqui se eu ia roubar de alguém. Como que eu não tenho? Porra, tá aqui nas minhas mãos. Cara, comprei um mouse novo. Então, os ouvintes, vocês sabem que eu estava engessado, né? Eu tava tô com inflamação num tendão aqui do punho. E aí passei 6 semanas engessado, sigo fazendo tratamento, fisioterapia. E aí eu comprei um mouse vertical, porque dizem que é muito bom para tendinite, para quem tem problemas. Então tô mostrando aqui no vídeo, para quem vê no vídeo. É o Logitech Emax Vertical. Tava em promoção aí na Semana do Consumidor. Então, esse é o meu produto da semana. Tô há um dia usando ele, então é um produto da semana muito recente. Mas, cara, achei que ia ser mais difícil de adaptar. Mas tá sendo ok. Boa. E o que a galera mandou aí pra gente? Ó, o Alexandre mandou o Lovable. Aí, ó, Vibe Coding também. Só os vibe coders online, né? O Cortinho mandou o Perplexity. Perplexity São os vibe searchers online também. O Perplexity tá também entre os mais indicados esse ano aí, hein? Tá, cara. Esse ano tá foda. O Amu mandou o N8N. O Lucão mandou o Run Story. Ele falou que é simples, mas ele faz o que o Garmin e o Strava não fizeram até hoje, que é permitir você selecionar e colocar que informação que você quer postar da corrida e etc. E a Marina Fernandes mandou o Elephant, que é de uma brasileira, que é uma ferramenta brasileira, né, inclusive. Mas basicamente é um de transcript de reunião. Mas ela diz que o diferencial é que ele gera os templates personalizados por tipo de reunião e tal, que aí isso já até ajuda como que ele monta o resumo. Então fica aí um salve para a Thaís, que é a founder aí do Elephant. E a Pilon mandou o Blue Link, que é o aplicativo do carro lá, que dá para abrir e fechar o carro, ligar o ar-condicionado. Ele avisa se o teto solar estiver aberto lá, dá para fechar por ele. Cheio das ziquezira de gadget aí. Cara, eu tava pensando aqui, quando a gente fala e olhando a lista de produtos da semana aí, recentes, né? Os nossos ouvintes, eles são muito uma galera especial, que toda semana tem produto de AI, a galera testando coisa, né, diferente. Então, ouvintes, saibam que vocês já estão na frente. Vocês são líderes das suas posições no mercado, porque vocês... Parece que não, às vezes a gente sente que todo mundo está falando sobre as coisas, mas é um negócio que a gente fala aqui direto, que é muitos nossos vieses, né? E das pessoas que a gente convive ali, que fazem parecer que todo mundo tá falando de IA, todo mundo conhece tudo de IA. E não é, velho. E vocês estão aí. E outras não estão só falando, né? Elas estão usando mesmo, usando, testando, que é o melhor. Porque falar até papagaio fala, né? Não é tipo, esse é o produto que eu ouvi falar da semana. Esse é o produto que eu supostamente estou usando na semana, né? Exato.
É isso. Então continuem mandando pra gente, porque é muito da hora ver vocês aí, o que vocês estão mandando. E a gente descobre coisas também com vocês. E, com isso, a gente encerra o programa de hoje, mais uma edição. Fica aqui os recadinhos de sempre, que mais uma edição a gente esqueceu de falar lá no início, mas indica o programa. Então, se você achar que alguém pode curtir esse papo, vai lá e manda o link pra pessoa. A gente tá aí em todos os lugares que dá para ouvir podcast, YouTube, Spotify, Substack, qualquer tocador de podcast aí. E aproveita que você vai pegar lá para mandar o link para a pessoa, deixa o seu like, deixa 5 estrelinhas, deixa seu comentário, adoramos comentários aí. Dia desses alguém comentou assim, o Aix bateria bola com o Federer, mas o Federer não faria um roadmap igual do Aix. Pô, fiquei muito lisonjeado, muito Foi obrigado. o Lucas, pô. Foi o Lucas, eu não lembrava que tinha sido ele. É isso, vai lá, engaja no programa, é muito legal pra gente, ajuda o podcast a crescer pra caramba. E segue a gente lá nas redes, eu sou @ix, o Arthur é o @ArthurClose com K. E estamos sempre lá no @Product Arena, pedindo os seus produtos da semana, postando os cortes do programa. Então vai lá, segue a gente pra ficar sabendo das coisas antes e ver também o que a gente posta depois. E é isso, semana que vem tem mais. É isso. E se inscreve para saber mais de métricas. E não só de métricas, né? Porque tem trocentos cursos já. E é isso. A gente se vê na arena. E se ouve, se fala. É isso aí. Valeu! Valeu!